Tá no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e comigo na apresentação está Carol Freitas. Vocês pensaram que nós não estaríamos aqui neste último dia do ano? Ah, meus amigos, aqui é trabalho. E por isso que a gente está aqui, chegando mais uma vez na parceria de KTO. Na KTO, cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, além de trilegal, apoiar o futebol feminino é trilegal. Mas, Carol Freitas, nós não chegamos sozinhas neste último episódio do ano. Trouxemos pessoas completamente isentas, né, para avaliarem as campanhas dos seus respectivos clubes ao longo de 2024, né, Valéria Possamay? Quer que eu apresente ou tu apresente? Vai lá, chama nossas consagradas. Então, temos ao seu lado a Keki, que já trabalha aqui na casa, né? Aparece pouco no Resenha das Gurias, mas porque a agenda dela é muito... Mas é culpa dela, porque a agenda dela é muito concorrida. Não. E do meu lado aqui, Adriana Quemelo ou Nani Quemelo? Nani Quemelo, colorada, ainda não é nossa, né, ainda. Olha, a Nani, ela não ganhou o kit de Natal da RBS, mas pelos serviços prestados. Ao longo desta temporada, não meus só amigos, o Resenha, mas a empresa, né? O Resenha é o segundo só. É o segundo. Sem filtro também. Sem filtro foi No ano que vem a gente vai conversar com uma pessoa chamada Nelson, vulgo Nelson, pra gente melhorar, tá? Digamos assim, o agrado, né? Quando tu vires participar aqui, Nani. Muito obrigada. Bom, mas a gente está aqui reunidas para, nesse último dia do ano, analisar o que foi a temporada da dupla Grenal no futebol feminino, para a gente projetar muito o que vem por aí nesta temporada de 2025. Vamos começar pelo Grêmio? Vamos lá. Que terminou essa temporada especialmente com esse título do Campeonato Gaúcho, que teve um domínio também em termos de grenais no futebol feminino, trabalho da Thaísa Passos. Como é que tu termina esse ano vendo o desempenho das gurias gremistas? Bom, gurias, primeiro prazerzaço aqui com vocês. Depois da corneta? Depois da corneta, né? O último e único resenha que eu participei também foi com a Nani. E esse ano fui convidada, mas estava doente no dia, né? No Gaúcho Sports Bar, que foi muito legal, inclusive. Eu vi com bons olhos a temporada do Grêmio, né? Acho que talvez aí uma das melhores últimas temporadas que eu vi, assim, pelo trabalho em resultado e o trabalho dentro de campo também. Terminamos com o título gaúcho, uma campanha invicta, né? Infelizmente teve aquele gol da Belém Aquino na Arena, não terminamos com vitória na Arena, mas a importância também, se os guris deram trabalho com relação aos grenais, as gurias foram soberanas esse ano. Então foi um trabalho assim, muito bom, tá? E no Campeonato Brasileiro também, a gente não tinha classificado no ano passado, ficou aquela, né? O ano passado foi bem abaixo das expectativas por conta, né, da não classificação e também perdeu o título gaúcho em casa. E esse ano acho que a gente conseguiu superar bastante as expectativas. Eu esperava um bom trabalho, tenho gostado bastante da Thaísa. Eu acho que ela é bem enérgica, assim, e bem organizada dentro de campo também. Tem algumas críticas em relação às posições, mas eu acho que ela cresceu, né, do ano passado para cá. Acho que ela fez um trabalho consistente aí, terminando com o título gaúcho, né? Espero que longe também na Ladies Cup. Mas, cara, eu avalio como positivo. Não sei como vai ser para o ano que vem em relação a trocas, né? A gente sabe que sempre tem aí uma debandada em todo final de ano, pelo que eu já vi, assim, algumas especulações, meu coração já está doendo bastante, mas espero que o clube consiga contratar e repor a altura, né? Já tem uma boa contratação da Yamila para o ano que vem, então acho que só tende a crescer. E outra também, em relação a investimento, vi que a gente vai investir pesado. 15 milhões. 15 milhões, né? Sem dúvida alguma, o maior da história do futebol feminino gaúcho, talvez. Então, acho que tende a melhorar, assim, em relação à estrutura mesmo também das gurias para a próxima temporada. Nani, para fazer essa abertura também inicial, a tua análise das gurias coloradas, um campeonato brasileiro que, no final das contas, o time conseguiu a recuperação, mas acabou ficando sem o título do campeonato gaúcho, de uma forma geral. As gurias coloradas esse ano, acho que foram, ao contrário das gurias gremistas, foram abaixo da expectativa, né? O Inter teve muita dificuldade no começo do ano, teve troca de direção dentro do futebol feminino, com a reeleição, mesmo com a reeleição do presidente Alessandro Barcelos, tiveram trocas no comando do feminino, e eu acho que esse bastão não foi passado da melhor maneira, sabe? Eu acho que algumas situações, como a própria questão do técnico, né? O Breno Basso, que começou esse ano, não era uma convicção da diretoria atual,
pontual, mas não quis mudar tanto. Então, acabou que tinha muita divergência entre a direção e também o técnico. E isso dificultou o trabalho no começo do ano. Acho que faltaram contratações para o Inter, por conta também dessa troca. Eu acho que isso dificultou muito isso. E aí o Inter passa por um momento muito complicado no começo do Brasileirão e praticamente escapa do rebaixamento, faltando poucas rodadas, e ainda consegue classificação, né, para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Isso teve uma arrancada ali que foi realmente muito boa, com a chegada do Jorge, teve a dificuldade da enchente, mas durante o período da enchente algumas mudanças acabaram sendo positivas para o futebol feminino do Inter, né? Teve um trabalho com psicóloga, teve tempo para o Jorge Barcelos colocar o trabalho dele realmente em campo, né? Coisa que ele não tinha conseguido no começo ali. Então isso fez muita diferença. Acho que também uma coisa que ajudou muito foi a tabela, porque o Inter nas últimas partidas teve adversários mais fracos, tecnicamente falando, adversários que já estavam praticamente rebaixados. Isso acaba facilitando também. A tabela do Inter era mais difícil no começo. Mas eu acho que a gente tem o Inter, ele criou uma régua muito alta nos últimos anos. E esse ano acabou sendo horrível pensando nisso. Porque se teve em 2022 uma chegada numa final de Brasileirão, 2023 o Inter jogou muito bem na Libertadores, acabou perdendo o Lucas Piscinato e ganhou a Ladies Cup com o Breno Basso, mas a gente via que ali era o trabalho do Piscinato, né? E o Inter não conseguiu mais ser o mesmo time, perdeu jogadoras que não conseguiu repor, mesmo com meninas vindo, não são da mesma qualidade das meninas que saíram. Perdeu a Priscila, e aí no que perdeu a Priscila, realmente o time se perdeu junto, né? Não tinha mais aquela referência, porque a Priscila é uma atacante completa. Por mais que a Julieta tente, assim, é uma boa jogadora também, mas não tem as mesmas características, né? Então, o Jorge não conseguiu reencontrar o time, e aí no Gauchão acabou indo muito mal, principalmente no Grenal do Beira-Rio, né? Foi um Inter, ok, estava bem no começo, mas logo se perdeu no jogo. Então, o ano foi muito abaixo das expectativas, e não falando só do profissional, né? Se a gente for pegar também as categorias de base, o Inter, pela primeira vez, perde todos os campeonatos gaúchos, né? Sub-15, Sub-17 e o profissional. Foram os três os três o Inter perdeu pro Grêmio. Então, é a primeira vez que isso acontece. O que salvou ali o ano do Inter foi o Campeonato Brasileiro mesmo, do Sub-17. Mas tirando isso, muito ruim a temporada, e o investimento vai seguir o mesmo pro ano que vem. O Inter não vai ter, né, um aumento de investimento. Para mim, isso é muito absurdo, assim, porque a gente vê todo mundo crescendo e a gente não tá crescendo. O Inter me parece ter estagnado. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o que a Keck citou de perda de atletas, né? Dos dois lados. Mas o Inter já encerrou essa questão, porque já temos uma definição de quem fica e quem sai, né? Então, saem a Isa Haas e a Carlinha, que são atletas que saem por opção delas, porque são atletas que o Inter manteria se quisessem permanecer. A Isa Haas para o Cruzeiro e a Carlinha para o Palmeiras. E as outras baixas são por opção do Inter, né? Então a gente pode dizer que não houve desmanche qualquer nessa temporada. Então perde também a Zóio, também para o Cruzeiro, a Chu, que vai para o Fluminense, e a Ana Luísa para o Santos. 5 baixas, mas 2 mais sentidas, né, Nani? E eu queria te perguntar a respeito disso. A gente sabe que no futebol feminino, por muitas vezes, ocorre aquele famoso desmanche ao final da temporada. O Inter, acredito na minha visão, assim, que tá um passo à frente nessa questão, porque há pelo menos 2 anos a gente não vê isso acontecendo no final do ano, que sai todo mundo e tem que recomeçar na temporada seguinte. Como é que tu vê também essas saídas que a gente teve e que tu acha, qual delas tu acha que vai fazer mais falta e por que a Isa Haas? Mais ou menos isso, né? Não, perfeito. O Inter, ele realmente melhorou nessa questão, tá apresentando contratos mais longos, então tem muitas meninas que o contrato encerram no ano que vem, encerram em 2027, em 2026, perdão. Então, acaba tendo uma segurança um pouco maior dessas meninas se manterem aqui. Mas a perda da Isa Haas, ela precisa de uma reposição. Essa é a questão, né? Eu acho que assim, a Carlinha, ok, é muito ruim perder a Carlinha por ser uma jogadora nova, que ainda tinha muito a evoluir, mas não vinha sendo tão utilizada pelo Jorge Barcelos também, né? O que pra mim é um erro. Exatamente, pra mim é um erro. Mas a Isa Haas é a jogadora afirmada há muitos anos, mas eu também acho que assim, gente, são ciclos, sabe? A Isa tá aqui há muitos anos, sabe? Chegou a hora dela realmente dar um passo aí na carreira dela. O Cruzeiro apresentou sim um projeto melhor, mais tempo de contrato que o Inter, né? O problema nem foi salarial, a questão é realmente projeto e tempo de contrato. O time do Cruzeiro tá
muito bom, né? Um Jonas time Urias, interessante, tem um também, técnico que todas as meninas elogiam e gostam muito. E então, eu acho que a escolha da Isa Haas é super compreensível. E eu acho que tudo bem também, né? Faz parte, assim. Só que o Inter precisa de uma reposição para ela. E a minha preocupação é em relação, claro, às reposições que vão vir. Acho que em relação à Ana Luísa, acabou me decepcionando um pouco. A gente tinha muita expectativa ela foi anunciada, né? E ela foi muito bem na Libertadores, né? Ana Luísa, lembra que quando a Ana Luísa foi anunciada, foi na mesma temporada da Fanny Galto. Isso. E aí nós falávamos, não, mas das contratações que o Inter anuncia, Luísa... Ana Luísa é a melhor, disparada. E aí acabou que não atingiu as expectativas também. Exatamente. Né? Acho que a Chu, enfim, acabou não conseguindo também colaborar muito esse ano. A Zóio já fazia um tempo que também, desde a lesão não conseguiu mais ter o mesmo futebol. A grande perda, assim, é a Isa Haas, mas precisa de uma reposição. E aí o Inter, ele vai ter que ser inteligente com as contratações. Eu acho que a Parreiras tem capacidade para isso, porque ela fez isso no América Mineiro. Né? E os nomes que a gente já sabe que vêm pro Inter são de meninas mais novas, mas são jogadoras que realmente apresentaram evolução ao longo desse ano. Foram jogadoras que, uma delas, a Anne, até concorreu à revelação do ano. Carregou o time do Atlético Mineiro nas costas ao longo do Brasileirão, né? São nomes bons, por enquanto. Mas eu acho que falta pro Inter jogadoras mais experientes. O Inter, ele se apega muito nessa questão da categoria de base, o que é ótimo, tem que subir as meninas, mas o Inter, pra mim, o que faltou na temporada foi isso, jogadoras que já são consolidadas. Que podem decidir. Exatamente, e sem dinheiro é difícil trazer jogadoras assim. Mas também tem um outro ponto, que também algumas consolidadas e mais experientes também comprometeram muito durante a temporada do Inter. E sabe que eu acho que a defesa, eu acho que precisa de uma reformulação completa. Claro que a Bruna tem toda a experiência dela de vestiário, né? Ninguém discute o que ela já fez na carreira, mas é uma jogadora que talvez, para seguir sempre como titular, eu acho que é muito difícil isso pro ano que vem. Não, perfeito. E esse ano, acho que é muito difícil, assim, ver alguém que conseguiu, e claro que tem nomes que conseguiram se manter ao longo da temporada, porque o brasileiro do Inter foi muito complicado, né? O time não conseguia jogar. E aí, claro, tem essa troca também depois com a chegada do Jorge Barcelos. Mas a zaga do Inter, eu acho que é o principal ponto de interrogação. Tu não tem a Isa Haas, a Bruna Benítez, que acabou falhando, e eu acho que isso também é do atleta, mas que não tinha ninguém para repor ela. Ou pelo menos não se utilizou a Carlinha para repor. Mas mim a questão é essa, tá? A Bruna Benítez, desde a temporada anterior, já se discutia a titularidade da Bruna Benítez. É verdade. E aí na temporada de 2024, essa que tivemos, falou-se muito sobre... Por que o Inter não usa a Carlinha, que é uma jogadora titular da Seleção Sub-20, tida como uma das mais promissoras da posição para o futuro do futebol feminino brasileiro, porque ela não ganhou oportunidades? E das vezes em que ela foi utilizada, nunca... Tirando uma vez que foi contra o Palmeiras, que a Bruna Benítez estava suspensa, que aí ela jogou na zaga, todas as outras vezes, a Carlinha sempre jogou improvisada na lateral esquerda. E aí, pra mim, esse é um motivo que faz com que ela não queira renovar com o Inter. Mas o que eu digo de jogadoras experientes, não são... Eu acho que, assim, a Bruna Benítez, ela já tá numa fase de, realmente, ano que vem a tendência é ela se aposentar. Sim, sim. Né? Mas, assim, jogadoras de 25 anos, 27 anos, 30 anos, sabe? O Sim, Inter, não tão jovem. Uma Júlia Bianchi da vida ali. Uma Júlia Bianchi. Mas jogadoras como a Júlia Bianchi, sabe? Eu que já até tem entendo, uma experiência, assim, mas também já não passou do auge. Eu até entendo manter a Bruna Benítez no time titular, pela liderança, pelo que ela representa, pelo nome que ela tem no futebol feminino, pelos discursos que ela dá também, né? Eu lembro do Grenal, do Beira-Rio. Cara, ela falhou em praticamente todos os gols. E aí ela vai dar um discurso absurdo. Eu como gremista, fiquei assim, que mulher, sabe? Que mulher. E aí ela falha de novo também no Grenal da Arena. E tu fica, cara, eu acho que... Eu entendo o peso, eu entendo a liderança, eu entendo aquela voz da experiência que ela tem muito, mas tecnicamente ela compromete muito o time do Inter hoje. Eu acho que tem que saber a hora de parar também, né? E talvez tenha chegado já a hora de parar pra Bruna Benítez. Eu acho que ela é uma boa... Ela hoje, pra mim, seria uma boa reserva pro ano que vem. O problema é que o Inter não tinha reserva, né? Ou Exatamente. se tinha, não estava utilizando. Não tinha como então, botar uma menina pra contratar jogar. Jogadoras consolidadas pra defesa. Precisa. E pra mim entra daí aquela questão. A Carlinha não foi utilizada na zaga e o Inter tinha a Guta, que também não foi utilizada. E por conta disso, acabou saindo junto com a Berchon no final da temporada de 23. E aí tinha duas atletas que eram zagueiras da Seleção Sub-20 e não soube aproveitar.
E aí, pra mim, esse é um grande problema. O Inter tá trazendo a Letícia De Biasi, que pra mim é uma das zagueiras mais promissoras dessa nova geração, mas é uma zagueira jovem também, que vai precisar ser respaldada de alguma forma. Exatamente. E a Bruna Benítez, ela não tá numa condição assim de... Suponhamos uma situação aqui, tá? A Letícia acaba falhando em algum momento. A cobertura ali da Bruna Benítez. A gente não tá num nível, assim, de confiança ao ponto de... Dá pra deixar uma jogadora jovem que a mais segura, a mais experiente, vai conseguir cobrir algum furo, sabe? E segue a questão, quem seria a reserva? Porque daí a Letícia, ela vem pra uma titularidade ao lado da Bruna de novo, e quem que fica no banco de reservas? Quem é a sombra pra elas? O Inter tem que achar uma nova Bruna Benítez quando contratou ela. É mais ou menos isso. É mais ou menos Exatamente, isso. é mais ou menos isso. E o Inter tem boas zagueiras na base, né? Tem a Bianca Martins, tem a Sara Mação, meninas que têm 17 e 18 anos ainda. Não dá pra botar esse peso nas costas delas. Mas do lado do Grêmio, que a gente falou sobre as saídas do Inter, vamos falar das saídas certas do Grêmio, né? Porque pode aumentar a lista. Mas Lá temos vem. de saídas certas. Lorena, Rafa Leves, Pribac, Cássia, Cati. Só 5 nomes pra ti, pra tu dissertar Só os sobre. principais 5 nomes do Grêmio, né? Cara, isso é uma coisa que mexe as estruturas. A Lorena não tem nem o que falar. Jogadora de seleção brasileira, foi craque da Olimpíada, não sei como ela ficou até o final do ano de 2024. Não sei, eu achei que a Lorena seria a ficha 1 para sair, nem pisaria, mas nem jogaria o gauchão, né? Eu achei que sairia de fato. A Rafa Leves, para mim, é uma grande incógnita. Eu adoro a Rafa, ela para mim é uma grande gremista, uma baita jogadora, tem uma qualidade absurda, mas por que todo treinador que passa no Grêmio não coloca ela de titular? Por quê? O que acontece? Acho que a questão é não conseguir fazer a Rafa jogar. Talvez, mas aí todos os treinadores não que pra colocam mim, a Rafa. E essa foi uma questão que a gente tratou ao longo da temporada aqui no Resenha das Gurias. Que pra mim, o Grêmio desistiu da Rafa, de certa forma. Especialmente E nessa aí, temporada. daí pelo amor de Deus, como é que tu desiste de uma Pra jogadora? mim, na minha visão, na minha opinião, do foi isso que nível da aconteceu. Rafa. Porque, assim, a Rafa, ela foi jogadora de seleção sub-20. E pra mim, jogador bom não esquece como joga, né? E o Grêmio, qual meia o Grêmio tinha no elenco nessa temporada de 2024 que poderia fazer entregar o que a Rafa entregou já com a camisa do Grêmio? Nenhuma. E aí, mesmo assim, o Grêmio não fez nenhum tipo de esforço, assim, pra... Cara, a Rafa era uma manter. das maiores revelações que a gente A Rafa teve foi nos últimos revelação do anos. Ela foi E eu revelação acho do que, assim, ó, Brasileirão. ela é um grande nome na bola parada. Independente Nossa, do tempo que parada, ela, qualidade que ela de jogava passe ou da não. Rafa, No Grenal, se tu da quiser pular o muro, eu sei que teu coração isso é azul. jamais. Isso Caraca, jamais vai imagina, era o que a acontecer. gente precisava quando o Duda Jamais. Sampaio saiu, era ela ali. Ah. Eu tô brincando, porque eu já conversei com a Rafa, eu sei que não, mas... Claro que tem, mas assim, a característica da Rafa Pro time do pro Inter, time do Inter, exatamente. assim, bola É, parada, mas- de É, que puxar precisa de uma o jogo, jogadora Mas não vai sabe? rolar. Não, eu sei que não. No eu coração sei que dela não. jamais Bom, faria. agora No a coração Letícia é a dela. revelação do campeonato. Não, no nosso time. E além disso, ainda a gremistona pra caramba, Não, com sabe? certeza. É um Pra mim, foi talento que o Grêmio desperdício que foi feito desperdiçou. com a Rafa no Grêmio. Talvez o treinador que a Rafa mais jogou foi a Patrícia. Talvez tenha sido. Foi, com É. certeza. Talvez tenha Foi, sido. com E certeza. isso pra mim é um negócio absurdo, entendeu? Por que todo treinador que passa lá não consegue fazer a Rafa jogar? Né? Isso é uma grande incógnita, uma grande questão. A Pribac, cara, dói muito, assim. Muito, muito. Talvez eu entenda um pouco o lado do clube pelas lesões que ela teve. Né? Ela teve lesões muito complicadas de LCA, então ela tá voltando, né, no finalzinho dessa temporada. Pô, e tem ela muita voltou muito bola. bem. Mas aí a Rafa... Eu apostaria mais um ano. E aí pra mim a questão é a seguinte, tá? A Pri, ela não serve pra jogar no Grêmio, mas serve pra jogar no Cruzeiro, do Jonas Urias, que Pois vai ter grandes cara, peças. Aí Pois pra é. mim temos um problema também, sabe? Exato, Mas, enfim. exato. Eu apostaria mais, pelo menos mais um ano na Pô, e Pri. o meio-campo Outra deu muito certo. gremistona. Ela foi muito bem nos jogos como titular, né? Pô, Grenal, Gauchão, que ela jogou ali. Aquele meio deu muito certo com ela atuando ali. Exato. E a Cássia, cara, a Cássia é um negócio surreal. Né? O Grêmio perder a Cássia, também artilheira da temporada. E Segunda maior artilheira do clube. Bizarro. Não consigo entender Eu acho o que que o Grêmio tá pensando fazendo nas nisso. jogadoras que vão sair, tirando a Lorena ali, as jogadoras de A linha. Lorena não Cássia, tem o que fazer. A maior perda do A Lorena Grêmio, não tem o que fazer. a Lorena não tem o que fazer, é Não tem o que vender fazer. e... Exato. E espero que venda Bem, né? de uma forma... Sei que goleiro é mais complicado, né? Mas talvez, espero que consiga colocar aí como a maior venda do futebol feminino do Grêmio. Né? Mas acho difícil pela posição. Agora, a Cássia e as outras gurias, assim, cara... Dói o coração do gremista. E eu espero que venha reposições. Não sei o que a diretoria, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma manifestação sobre. Vai falar sobre isso, assim, porque, cara, vai vir uma crítica Pra mim, o muito problema... forte. A gente falou, né? O Inter teve 5 saídas, sendo 3 por opção do clube.
O Grêmio tem mais de 20 atletas que não têm contrato para a próxima temporada. Nós citamos 5 que não vão ficar, mas essa lista é muito maior. E aí, para mim, a gente entra numa discussão de que estagnou essa questão no Grêmio, de não evoluir no quesito de vamos fazer contratos maiores com as atletas. Porque as renovações que foram anunciadas até então, uma renovação que foi a da Brito é de 2 anos. As outras todas de uma temporada de novo. E aí, em 2025, no final do ano, a gente vai estar aqui discutindo de novo quantas atletas... A Dai ainda não foi anunciada a renovação dela, mas vai ser por uma temporada também. Pô, imagina. E a Dai tem o quê? 23 anos? Exatamente. Cara, e aí se destacou um monte, né? Por quê? Porque isso, cara, não dá nenhuma segurança pras gurias, entendeu? E aí qualquer outro tipo de projeto que ofereça um mínimo de estabilidade e segurança, cara, vai abandonar, não tem o que fazer. E aí acaba também sem uma contrapartida, né? Porque o Grêmio vai ter uma contrapartida por conta da Lorena, porque ela é uma das raríssimas exceções que tem um contrato mais longo. Mas daí as outras atletas... Saem de graça. Exatamente. O clube não ganha nada. Até porque chega, né, num determinado momento da temporada que tu pode assinar um pré-contrato. Exatamente, faltando 6 Foi meses o que pra aconteceu acabar. com a Isa Haas, por exemplo. E outra, a gente tá falando de um investimento muito mais alto esse ano também. Pô, segura as gurias. Segura quem te deu o resultado. Sabe? Tenta realmente fazer um projeto competitivo ano que vem para que o Grêmio volte a figurar numa tabela mais alta do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá entendeu? mais do que na hora de chegar numa semi, pelo menos. Né? Exato. O Grêmio não consegue exato. passar das quartas de final. Nani, essa temporada é a primeira que eu vejo, talvez, que o Grêmio conseguiu encostar no departamento feminino do Inter. A gente, né, concordo. é uma construção que já vem de um tempo, mas o ano passado acho que deixou muito a desejar ainda. Esse ano, cara, o Grêmio atropelou nos Grenais, o Grêmio não tinha nenhum risco de rebaixamento, a gente estava, né, confiante de uma classificação importante no Campeonato Brasileiro, confiante do título gaúcho, eu sabia que as gurias iam ganhar no Beira-Rio, sabe? Então, cara, tá na hora de dar esse passo, entendeu? De tentar projetar uma Libertadores, né? daqui a pouco. Tá na hora de dar o passo nacional. Eu acho que em relação ao temporada. Inter, o Grêmio realmente ele chegou ali no mesmo patamar. Agora tá precisando chegar algo a mais em relação, principalmente, aos paulistas, né? E eu acho que até na base, né, a gente conseguiu ver isso. Porque o Inter, ele sempre foi uma base das consolidadas ali, né? Inter, Ferroviária, São Paulo, sempre foram o nosso top 3, assim, de bases que estão em outro patamar. E o Grêmio, nas últimas 2 temporadas, deu uma grande evoluída nesse quesito, né? A final do Brasileirão Sub-17, que o Inter venceu nos pênaltis, foi contra o Grêmio. Nos estaduais de base, o Grêmio ganhou do Inter. Então, acho que, com exceção da Copinha ali, que pra mim foi abaixo demais a atuação do Grêmio, né? O Inter acabou perdendo nos pênaltis a decisão do título, então foi vice sem perder nenhum jogo. Mas pra mim a Copinha Nada mais Inter do que isso. Foi a grande incógnita ali da campanha do Grêmio mesmo ter sido abaixo, não ter nem classificado pra segunda fase, mais uma vez. E ano passado conquistou títulos, né, na base já também. Conquistou a Ladies Cup Sub-20 também. Então acho que esse passo de dar uma atenção maior pra base, que vai ser o futuro. A gente vê a Gisele, por exemplo, sendo uma menina que tá crescendo bastante, que tem 17, 18 anos, né? Então, acho que isso era uma coisa que faltava no Grêmio e a gente viu crescendo nas últimas temporadas, que acho que é um passo importante também, falando em futuro e falando em vou fomentar a minha base para não precisar ir contratar jogadoras jovens das outras bases na sequência, como foi com a Luane, por exemplo, né? Era uma jogadora de destaque da base do Fluminense, Saudades. o Grêmio foi lá e trouxe. E eu acho que tem outro ponto, que é quando o time ele consegue consolidar uma equipe, né, e não, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que o Grêmio estava melhor, ele consegue fazer isso, né, de utilizar a base, então tu dá uma maior tranquilidade, e o Grêmio conseguiu fazer isso no Campeonato Gaúcho, quando tinha também em algum momento ali, certo momento que ele já estava com a sua classificação encaminhada. Foi o que aconteceu no segundo jogo contra o Brasil, que o Grêmio coloca mais o time reserva para jogar, e agora também fez isso na Ladies Cup, porque aí tu já tá com uma base pronta, né, tu já tem uma segurança de colocar. E o Inter, por outro lado, se tu colocasse uma menina, era na fogueira, né? Então, claro que em determinado momento alguma jogadora lá vai assumir a responsabilidade, mas é tu expor muito uma menina de colocar ela simplesmente do nada. Olha o que era o banco do Inter no Beira-Rio, no Clássico Grenal. A gente viu a Gabi Inácio entrando nessa situação, por exemplo. É uma menina que jogou o Brasileirão Sub-17, foi campeã Sub-17 pelo Inter. Na minha opinião, a gente fez uma matéria sobre os 5 destaques da base do Inter. Na minha opinião, ela é facilmente um dos 5, assim, muito promissora essa menina, tem 18 anos agora. Mas ela é uma menina de 18 anos que estava tendo suas primeiras oportunidades no elenco profissional. Numa semifinal de gauchão, em que o Inter foi pros pênaltis contra o Juventude e depois na decisão do título contra o Grêmio. Então, assim, é uma régua muito alta pra tu dar rodagem e tu dar oportunidade para ela, sabe? Acho que poderia ter sido feito isso contra o Elite, contra o Futebol com Vida, contra o Brasil de Farroupilha, né? O processo
das meninas da base subirem ao profissional, ele já foi mais bem feito no Inter. Mas eu acho que tem muito a ver também com o fato de o profissional ter tido desempenhos melhores, ter tido resultados melhores em outros anos. E aí, como disse a Valéria, entra a questão de a menina entrar com tranquilidade. Dessa vez não tinha isso. Não teve isso durante esse ano. E eu espero que o Grêmio consiga fazer isso justamente com essas meninas novas aí da base. Espero que consiga colocar elas com tranquilidade para elas fazerem essa mudança pro profissional de uma maneira natural, assim. Sabe que tem uma coisa que assim, não me incomoda, mas é que a gente vê uma cena que ela se repete. É o Internacional em relação ao seu banco de reservas. Né? E isso, sei lá, a gente pode pegar o recorte lá de 2022, tá? Naquela final do Campeonato Brasileiro. O Inter tinha um time titular, né? Tinha apenas o time titular. As jogadoras que vinham do banco, claro que há uma diferença, né? Mas, assim, a discrepância de quem entrava era muito grande. E a gente pode pegar o exemplo da esquerdinha, tá? Que jogou aquela final porque a Isabela acabou sendo suspensa. Cara, comprometeu muito, né? Então, quer dizer... E aí isso vem se repetindo. Na Libertadores também, no Campeonato Brasileiro também. Então, quer dizer... Tu tem um time titular, que é só aquele time que joga. Tá, e aí tem o aspecto de ter o entrosamento e tudo mais, mas assim, tu olha pro teu banco de reservas... Não tem alguém que mude o jogo. Assim, e aí é muito difícil tu colocar a responsabilidade em uma menina pra ela decidir. Acho que vai ter isso, em algum momento isso vai acontecer, alguma jogadora vai entrar e vai jogar muito bem. Mas... assim, essa estrutura eu não vi sendo criada. E eu acho que daí tem também aquela questão de tu tá colocando um peso muito grande, e a gente viu isso no Gauchão em cima da Julieta, né? Bom, a Priscila, ela é uma atleta que ela começou a ganhar oportunidades no Inter, no profissional, com 17 anos, e foi artilheira do Inter naquele Gauchão que ela estreou, que foi logo que ela chegou a Porto Alegre. Mas a Priscila, com 17 anos, é uma exceção. A Priscila agora ela tem 19, né? A Julieta tem 19 também. Mas acho que a gente tem que ter uma visão também, um entendimento, de que não tem uma fábrica de Priscilas, né? No Beira-Rio e vão sair várias prontas, assim. E aí acho que às vezes a gente também pode, a gente como imprensa, e o torcedor também, pode pesar nas críticas por ter uma expectativa muito alta, com base na régua de atletas que não estão mais aqui. Então, o Inter... Realmente, assim, o Maurício Salgado chegou a falar isso naquele vice do Brasileirão, né? Que o banco de reservas do Inter era incomparável ao banco de reservas do Corinthians. E segue sendo assim, e vai ser assim... E aí, daquele time titular, saíram no mínimo 5. Sim. Sabe? Não, e depois perdeu quanto a Duda tempo Sampaio. a gente ficou cobrando pro, assim... Uma Duda Sampaio nova. Não, é a Duda Sampaio, mas assim, até em relação à Priscila. O quanto se falou, né? Olha, a Priscila tem que ser titular, a Priscila tem que ser titular, a Priscila tem que ser titular. E acho que, assim, em determinado momento, ali, aquela utilização foi ok, mas, assim, a Priscila, ela podia ter ganhado mais espaço no principal, porque ela já estava pronta. Toda vez que ela entrava, ela fazia gol, ela decidia. Não sentia pressão, né? Mas como o processo foi diferente, justamente no que a Carol tá falando, olha o tempo que demorou pra ela poder ser titular, pra ela poder ser ali, quando sair a escalação, Priscila titular. Né? Então, acho que isso se perdeu também ao longo do caminho. O Inter, o foco para 2025 tem que ser elenco. Né? Na final do Gauchão foi algo que me chamou muito a atenção, assim, que eu falei até antes do jogo, meu comentário antes do jogo foi, eu vejo um favoritismo muito grande do lado do Grêmio, porque eu vejo meninas no banco do Grêmio que podem mudar a situação do jogo, no lado do Inter a não Rafa Leves estava no banco. Exatamente. E aí quase fez o gol no segundo Grêmio. Quase fez o gol no segundo Grêmio e entrou nos minutos finais do Jogou segundo 3 jogo minutos a Rafa. Cara, é uma coisa que a gente não consegue entender, sabe? Eu tava lá na arquibancada pensando, cara, bota a Rafa, pelo menos pra ela ter o gostinho de ser campeã dentro do campo também, E a família dela toda nas arquibancadas. Pois é, coisas que não dá pra entender. Não dá pra entender. Eu acho que o Grêmio não, realmente, assim, como a Carol falou, não entendeu a Rafa e, tipo, não soube lapidar um talento que poderia durar muitas temporadas aqui, sabe? E eu acho que pra poderia ela... ser vendida, poderia por um ser valor vendido, alto. exatamente. E acho que pra Rafa vai ser excelente sair do Grêmio, né? Que pra dor ouvir isso. Pra novos desafios. Não, porque a gente vê a Rafa nessas últimas 2 temporadas, acho que dá pra pegar as últimas 2 temporadas, muito mal aproveitada no Grêmio. Então talvez seja, como a Nani falou da Isa Haas, novos ares, novos ciclos, novos desafios. Talvez a Rafa também precise disso em 2025. Então, estar num clube diferente, com atletas diferentes, trabalhando com um treinador diferente, com objetivos talvez diferentes, né? A Rafa vai disputar a Série A1 também em 2025. Então, ter até um ambiente todo diferente. O ambiente faz toda a diferença, assim, né? São muitos anos no Grêmio.
São muitos anos convivendo com as mesmas pessoas. São muitos anos até daqui a pouco se desmotivando para a próxima temporada porque tu não sabe o que vai ser, se tu vai ser utilizada da forma que tu merece, da forma que tu deseja, né? Então eu acho que isso vai ser fundamental para a carreira da Rafa, assim. E às vezes até torço atletas, muito por ela. óbvio, sem querer, entra numa questão de comodidade, né? Aqui ela tá perto da família, ela tá no clube do coração dela, a torcida ama ela, e aí talvez isso também não motive o suficiente para ela, né, ter desempenhos melhores como ela já teve em outro momento. Não, e eu acho que pesa pro atleta também a questão, a torcida ama a Rafa, e aí ela não joga. Deve pensar, deve bater no psicológico dela. Pô, eu tenho condição de ser titular desse time, eu sou camisa 10 desse time, a torcida me ama, sabe, são tantos anos aqui, por que eu não tô jogando? A cobrança por não conseguir entregar, e eu acho que, é claro que jogadores e jogadoras, todo mundo vive, né, nesse momento que ou tu tá muito lá em cima, daqui um pouco tu começa a cair. E a Rafa foi um pouco disso que aconteceu, porque ela vai muito bem no Grêmio, vai pra seleção sub-20, disputa sul-americano, e daqui um pouco começa e aí ela perde espaço no time, ela não é mais chamada para a seleção. Então acho que isso também pesa um pouco no psicológico, pesa um pouco não, eu diria que pesa bem no psicológico em relação ao que acontece no dia a dia. Mas a gente falou sobre questões, né, analisando questões positivas, negativas, mas assim, o que mais tu gostou no trabalho da Taissan, Keck, nesse ano? Cara, eu tenho algumas questões em relação a... Pode falar positivo e pode falar de forma negativa também. Posições, assim, mas pegando o retrospecto das últimas temporadas, pra mim a Taissan teve resultado. Né? E dentro de campo, ela foi, talvez aí dos últimos anos também, a melhor classificação do Grêmio no Campeonato Brasileiro, sem sofrer riscos, né? E a gente vinha capengando há alguns anos já, o ano passado não classificou. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que o Grêmio valoriza muito ter ficado em sexto no Brasileirão, mas eu acho que, e é uma coisa que a gente falou antes também, tem que parar de comemorar, entre aspas, porque não é essa palavra, eliminação nas quartas de final do Brasileirão. Não, sabe? concordo. É o que eu falei de dar o próximo passo. O ano passado a gente não classificou. Não estava entre os 8. Então, esse ano ter ficado na sexta posição já tem uma melhora significativa, né? O ano passado a gente estava brigando para não cair. Sim. E classificar sem riscos, sem aquela coisa da última rodada, será que vai classificar, será que não vai? Para mim não me satisfaz, mas já me dá um alívio. Sim. Não vou penar com o futebol feminino esse ano. Sim. Né? Eu acho que fica muito naquele discurso, assim, a gente ouviu isso de muitas pessoas de dentro do Grêmio, né? Mas essa foi a melhor posição do Grêmio na história do Brasileirão feminino. Bom, mas assim como nos anos anteriores também caiu nas quartas, sabe? Não faz diferença tu ser ser sexto, sétimo ou oitavo se tu cai nas quartas. Não muda absolutamente nada no total, sabe? Então acho que Chegou a hora de dar esse espaço. passo precisa ser dado. Chegou a hora de dar espaço. Tem que, com o investimento que vai ter na próxima temporada, pensar em coisas maiores. Eu acho que a estrutura do clube melhorou como um todo. Na base, ter mudado de CT também. Não, agora o Grêmio tem uma base, aliás, tem uma sede minimamente decente do futebol feminino. Acho que é um passo significativo dos últimos anos. E o resultado do Campeonato Gaúcho, para mim, foi o melhor de todos também. Os Grenais, eu não tive nenhum medo de Grenal no feminino esse ano. Nenhum. Eu sabia que o Grêmio ia vencer todos, só não venceu o último, porque para mim acho que entrou de uma forma bem relaxada no último Grenal. No último Grenal já tinha vantagem, fez 2-0 no Beira-Rio, 2-0 no Beira-Rio também foi importantíssimo, sabe? Foi um negócio que há muito tempo eu não sentia, assim, sabe? De ir para um Grenal sabendo que o Grêmio ia atropelar. E eu acho que isso que mais me agradou, assim, no trabalho da Taissan, que foi o resultado que ela teve, cara. Assim, o discurso que é um discurso mais enérgico e tudo mais, eu não sentia dos outros treinadores. O Felipe Endres praticamente não pisou aqui. Né? Não pisou aqui. O Tchela era um cara que, pelo menos já tive algumas oportunidades de conversar com ele, era um cara com um trabalho legal, com um trabalho, né, consolidado, mas também acabou não ficando. A Taissan veio para apagar um incêndio ano passado, e acabou ficando para essa temporada e para mim fez um trabalho significativo. Tem algumas questões ali em relação ao campo mesmo, que são posições que eu não consigo entender. A Dani Barão, por exemplo, é um pau para toda obra no time dela. A Rafa não jogar, a Dai, que, né, tem a posição de origem dela, ela é volante, acaba jogando muitas vezes de ponta, de atacante, então, que acabou dando certo, né, mas eu tenho algumas questões táticas ali que eu não consigo entender da Taissan, mas pro ano de 2024 foi bem ok dentro
da realidade do Grêmio nessa temporada. Agora, o ano que vem, chegou a hora de dar um próximo passo. Acho que a gente criou uma base sólida. Claro que com todas essas perdas que o Grêmio vai ter para a próxima temporada vai ser difícil, mas chegou a hora de quebrar uma arrebentação, sabe? Passar uma arrebentação de ir um pouco mais longe do Campeonato Brasileiro. Quero muito que o Grêmio chegue um dia a disputar a Libertadores, né? E se consolidar no cenário nacional, assim, como um time forte na temporada do feminino do próximo ano. Senhora Nani já vai falar sobre o Jorge Barcelos, mas deixa eu aproveitar para trazer um recado da KTO. Na KTO você joga junto e com responsa, cada jogo é único na KTO.com. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, além de trilegal, com respeito e igualdade, a vida é trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. Vamos à pauta Jorge Barcelos, Nani? Assim, eu acho que o Jorge, ele foi muito importante pro Inter não cair no Brasileirão. Isso a gente não tem como tirar dele, assim. Eu acho que ele chegou, ele conseguiu ajeitar a casa para que as meninas pudessem sair de um rebaixamento e ir para uma classificação no Campeonato Brasileiro. Mas perdeu a Priscila, acabou o time. Né? E aí eu não sei dizer se é algo que é culpa do Jorge, se o Jorge deveria ter mudado, ou se realmente fez muita falta a qualidade que a Priscila tem. Porque ele tinha já um esquema de jogo que tinha começado a dar certo. Ok, o Inter acabou sendo eliminado nas quartas do Brasileirão, mas vamos ser sinceras, todo mundo esperava que isso acontecesse. E não foi algo ruim também, o Inter não foi mal nos jogos, né? Acabou. Inclusive foram os jogos melhores da Belém Aquino contra a Ferroviária no Brasileirão. Exatamente, né? O Inter jogou bem, o Inter perdeu muito gol contra a Ferroviária no jogo de lá, inclusive. A Tamara, se eu não me engano, acaba perdendo gol. Mas eu acho que a questão é, o Inter aqui é eliminado, a gente já tinha superado um pouquinho as expectativas, porque a gente pensou que seria rebaixado. Só que no gauchão, a semifinal me pega muito. Sabe, eu acho que é ok tu perder pro Grêmio ali na final, óbvio que não é bom, mas o time do Grêmio estava mais bem preparado. Mas eu acho que a semifinal, e com todo o trabalho maravilhoso que está sendo feito no Juventude, meninas muito boas, eu esperava mais do desempenho do Inter, sabe? Eu esperava que o Inter tivesse um desempenho melhor. E aí eu acho que, eu não sei se teve uma desmotivação, que nem aconteceu lá em 2022. O gauchão do Inter foi muito ruim, né, depois de ter chegado na final, se não teve uma desmotivação de elenco, mas a saída da Priscila ela impacta muito dentro de campo, e o Jorge ele não teve muito tempo também, mas não soube mudar isso. Ele não soube armar uma estratégia que funcionasse sem a Priscila em campo, que é o grande problema para o ano que vem. O Inter não vai ter outra Priscila. O grande desafio do Jorge para o ano que vem é fazer o ataque do Inter render como rendia com a Priscila, só que sem a Priscila. E o Inter, a gente vê assim, o Inter faz boas movimentações no meio de campo, né? A bola chega na Letícia, a Letícia toca uma bola enfiada, ela tem essa criatividade, né? Tem o apoio ali da Tamara para chegar junto. Quando a Gabi, eu acho que a Gabi fez muita falta no primeiro jogo da final contra o Grêmio ali no Beira-Rio. Quando a Gabi também dá um suporte um pouco maior, né? A Catrine pelo lado esquerdo também tem um bom apoio, mas chega dentro da área e não tem. Acaba. Quem resolve. Exato, o Inter ele chega ali na entrada da área e não sabe o que fazer com a bola. Tem que ser na individualidade da Belém Aquino, senão a bola não avança. E aí, pra mim, esse é o grande desafio pra ele. E na defesa, eu acho que o Inter acabou falhando muito mais individualmente do que coletivamente, sabe? Eu espero que o Jorge ele consiga, com as peças que ele vai ter aqui, voltar a fazer o Inter voltar a fazer gols. Porque é essa a dificuldade do Inter. Eu acho que o Inter, trazendo a Anne Marabá, que foi uma atleta que, na minha opinião, assim, ela foi a única boa jogadora daquele time horroroso do Atlético Mineiro, que foi rebaixado na última posição do Campeonato Brasileiro. Assim, ela era o diferencial mesmo, né? E acho que é uma... Claro que incomparável com a Priscila, porque é uma jogadora de 19 anos que já tá na seleção brasileira, mas acho que é uma das peças, assim, mais possíveis de corrigir esse problema do Inter, né? Trazendo Rafa Mineira também pro meio de campo. Acho que o Inter vai bem no mercado até as movimentações que temos conhecimento por enquanto. Mas tu acha, Nani, talvez, que a Keck falou, né? Todos os Grenais eu sabia que o Grêmio ia ganhar. Tu acha que o anímico do Inter pros Grenais também foi meio nesse sentido, assim, de... Não sei se é o suficiente o que temos, não sei eu como acho que vou... sim.
E eu acho que a torcida já tinha isso em mente também. Pelo menos eu tinha. Né? Eu fui pra final do Gauchão, sempre deixei claro que achava que o Grêmio ia ser campeão justamente por isso. Porque tu olha pro banco de reservas e tu não vê uma solução no Inter. Né? Ainda mais com o Inter tendo os desfalques que teve na final por conta de uma confusão. E aí eu também acho que é uma falha das atletas, que sabiam que tinham uma decisão para jogar, já tinha acabado o jogo e preferiram cair ali na discussão, preferiram ir para a briga e acabaram ficando de fora da partida. Então, eu realmente acredito assim que dentro do grupo, por mais que elas tentem falar que não, que iam tentar reverter a situação, e tentaram realmente, o Inter saiu vencendo lá na Arena, eu acho que fica essa coisa assim, elas têm mais. Elas hoje têm um time mais bem preparado que o nosso. E eu acho que justamente aconteceu o contrário nos outros anos. Eu acho que teve, né, a gente falou muito sobre isso no Resenha também, uma época em que só o Inter vencia os Grenais, e aí o Grêmio tinha todo aquele peso de precisamos vencer o Grenal, tirar essa carga. E aí quando o Grêmio começou a vencer o Grenal, virou completamente, né, a roda gigante. A gangorra, ali. né? A Virou nossa a chave. Porque Virou a gangorra. virou ao contrário, assim. O Grêmio acho que tá 5, 6 clássicos sem perder. O último foi na final de 2023, né? Depois disso não perdeu mais. E aí parece... Todos do ano, né, no caso. Parece que virou, assim, um peso pro Inter. O peso que era do Grêmio antes de... Precisamos vencer logo esse Grenal. Eu não sei se não tá bem mais atrelado também aos técnicos, sabe? Eu acho que a Taissan, ela chegou e ela entendeu como jogar Grenal. Eu acho que o Jorge Barcelos não teve isso. Eu acho que o Grêmio ainda antes, em 2022, ali naquele título gaúcho, também ali passou a arrebentação de Grenais pra mim. Ali naquela goleada na Arena, já era pra ter vencido o primeiro jogo no Beira-Rio, acabou empatando. Né? Acho que ali pesou o psicológico, lá no Beira-Rio, naquele primeiro jogo ali, aquela coisa de, não, hoje a gente tem que ganhar, hoje a gente tem que ganhar, o Inter ganha, o Inter empata aquele jogo. No último No minuto, último assim. minuto ali, tipo, fica aquela, não, só o que faltava, cara, só o que faltava, a gente não vai conseguir ganhar mais esse Grenal. E aí a torcida entende também, coloca 20 mil pessoas na arena, empurra as gurias. Nos primeiros minutos ali, o Grêmio já tira um peso das costas, né? Quando abre o placar já no início do jogo, né? Uma jogadaça da Luane lá. Então, acho que ali o Grêmio passou a arrebentação, que precisava passar para entender jogar Grenal. O ano passado, para mim, a gente só perdeu porque o Inter teve a Libertadores, enquanto o Grêmio ficou esperando aqui. Para mim, foi uma questão totalmente Tu acha que é de física. ritmo, assim, Pra mim, físico? sim. O Inter Eu tava acho que não. jogando a Libertadores, Eu acho que o Inter tava jogando voando, muito bem ano passado, nessa época. Tava O voando time do enquanto o Piscinato Grêmio era- ficou O time do esperando. Piscinato tava assim. jogando muito bem. Pra mim, Mas o time eu do acho que isso Piscinato foi prejudicou o Grêmio. melhor Inter que eu já vi. Em termos de desempenho, o time do Piscinato Mas foi pra melhor. mim, isso, cara, nada me tira da cabeça que pra mim o Grêmio foi extremamente prejudicado, ficou esperando o adversário que tava voando na Libertadores, que tava competindo pra caramba, tava jogando muito bem. E que perde o Grenal antes de ir pra Libertadores, né? Que aí Exato. você tem essa dúvida, o que Inter é esse do Piscinato que vai pra Copa E Libertadores? aí volta completamente diferente. Volta completamente diferente enquanto o Grêmio ficou aqui assistindo a Libertadores. Pra mim, isso foi prejudicial em relação a ritmo, a parte física das gurias, pra mim, foi. Mas ali eu já tinha uma confiança a mais. Não, a gente acha que aqui a gente quebrou uma arrebentação importantíssima em 2022. E aí chega 2024, cara, com o Grêmio sendo muito superior ao Inter, dentro de campo, mesmo criando oportunidades. Tu via o Grenal sabendo que o Grêmio ia ganhar aquele jogo. Ia ganhar, sabe? Sendo uma bola parada da Rafa Leves no início do ano, ou tocando 2-0 no Beira-Rio e aqui administrando uma vantagem, que eu acho que o Grêmio até jogou mal no Grenal da Arena. Mas tinha uma vantagem, conseguiu, né, tranquilizar, empatou o jogo e né, administrou aquele resultado. Mas assim, a gente quebrou uma arrebentação muito importante que hoje eu não tenho mais aquele medo que eu tinha. Por isso que eu acho que a gente conseguiu equiparar os dois clubes na modalidade feminina, que foi muito importante pro Grêmio. Assim, cara, teve uma época que a gente não queria mais jogar Grenal porque era só pau-ferro o tempo todo, entendeu? A gente sabia que ia pro Grenal e ia sofrer. E isso, sem dúvida alguma, também pesava muito no psicológico das gurias. Já que nós estamos nesse último dia do ano, o Papai Noel ele já passou. Se vocês não se comportaram, vocês não ganharam presentes, mas pra gente fechar o programa de hoje, Nani, o que tu espera de 2025? Se pudesse pular 7 ondinhas nesse momento. Júlia Bianchi no Internacional. Júlia desejo. Bianchi é um desejo antigo, assim, que eu tenho em relação... Desde que ela, inclusive, atuou com o Jorge, né, no Kinderman. É uma jogadora que eu realmente acho que agrega muito no meio de campo e que a gente perdeu isso com a saída da Jenny ano passado, né? Eu acho que ela é a reposição perfeita, assim. E aí, claro, eu acho que o Inter ele precisa trazer mais uma zagueira, além da Letícia que vai vir. O Inter ele precisa de uma atacante, acho que a Anne é uma boa jogadora.
né, promissora, mas é uma jogadora jovem. Eu acho que o Inter ele precisa focar em trazer jogadoras já consolidadas, sabe? Que estejam, talvez não no seu auge, mas assim, perto do auge, né? E eu espero isso, assim, eu espero que essa queda de investimento ou essa discrepância de investimento em relação ao Grêmio, em relação aos outros times, principalmente os paulistas, não se reflita em campo. Eu espero isso. Eu espero que o Inter consiga ser inteligente o suficiente, fazer contratações boas, apresentar um bom projeto, contratos longos, para que as meninas se sintam atraídas para vir para cá, independente da questão financeira, e o Inter consiga voltar a ser um protagonista no cenário nacional, como foi nos últimos 2 anos e que esse ano não conseguiu. Keck. Eu quero uma goleira pro ano que vem, né? Porque eu não sei como é que vai ser a situação da Vivi também. A Raíssa vai vir, a Raíssa, goleira da Ferroviária, vai ser reforço do Grêmio. Mas boa. a Vivi também já não era fica. do Grêmio, né? Boa, Em boa. outro ano. Isso, a Como é que tá Raíssa o contrato da Cláudia retorna. lá? Cláudia vai pro Fluminense. Seria um bom reforço também. Não virá. Mas o que a gente tem de informação por enquanto, tá? O Grêmio tem 3 goleiras no elenco. A Lorena, que vai sair para os Estados Unidos. A Vivi, que vai voltar a atuar com o Maurício Salgado no Flamengo. E a Sol, que renovou, mas é a 3ª goleira, então, né? Pois é. E aí, de contratação de goleira, por enquanto a informação que eu tenho é que vai voltar a Raíssa, que está na Ferroviária, foi pouco aproveitada lá, voltará a jogar no Grêmio. Mas com certeza vem mais uma, né? Tem que vir mais uma aí pra temporada de 2025. Vai ser difícil repor a Lorena. Vai. Não tem. É muito difícil. Por isso que eu perguntei da Cláudia, porque daqui a pouco, né, tem uma estatura mais ou menos parecida com a da Lorena e tal. Convocada não foi pra aproveitada no brasileira, Grêmio, não. né? Por isso que ela foi parar no Juventude. É verdade, né? Podia ter mais um erro da direção do Grêmio. Mas foi na gestão do Guerra Ela ainda? chegou em 23 no Juventude. A Cláudia, ela foi dispensada pelo Grêmio no final de 22. Boa, presidente. Tá aí, ó. Mais uma goleira de seleção brasileira que a gente perde. Cara, pra mim, eu acho que o ano que vem é passar dar esse próximo passo num cenário nacional, sabe? Eu acho que a gente cumpriu as nossas etapas nesse ano a partir daquilo que a gente tinha à disposição, né? Classificou no Brasileiro, venceu o título gaúcho, fez uma campanha maravilhosa no título gaúcho. Ladies Cup a gente ainda, né, tem que ver como vai ficar, mas o ano que vem é passar por um novo cenário no futebol brasileiro, né? Com um investimento muito maior. Que bom, né, que o Grêmio entende dessa forma e tentar, passar das quartas de final do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Tentar figurar um pouquinho mais alto no cenário na próxima temporada. Para mim, se isso acontecer, eu já vou ficar bem feliz. E, claro, ganhar o título gaúcho mais uma vez. Muito bem. Carol Freitas, nesse momento, está com o seu copo cheio de alguma coisa alcoólica, está pulando 7 ondinhas, desejo pro Juventude. Estás falando de ti mesma? Enche Não. Copo cheio. Eu não sei onde eu Acho que estarei. ela estava se descrevendo. Ela nem sabe onde ela vai estar. Eu não sei onde eu vou estar. Espero que o Mas Juventude... não trabalhando. Eu vou estar trabalhando dia 31. Então, assim, estarei... Nesse momento que você está vendo esse Resenha das Gurias, talvez eu esteja batendo meu ponto ali, fazendo uns textinhos pra GZH. Mas eu espero que o Juventude me surpreenda, assim, porque se a gente vê as movimentações de mercado por enquanto, o Juventude já teve mais de 15 saídas no futebol feminino. Não tem nenhum reforço anunciado. Perdeu a Cláudia, perdeu a Thalita, perdeu a Lari Sanches, perdeu as melhores atletas do elenco. Não tem nenhum indício de reposição ainda. O Juventude também não informou qual vai ser o seu orçamento para a próxima temporada, mas não vai chegar nem aos 4, nem aos 5 milhões, assim, pela informação que eu tenho. Então, assim, muito me preocupa o 2025 do Juventude, mas eu espero ser surpreendida. Espero que as coisas aconteçam de uma forma diferente. E que fique o recado também para a direção do Juventude, né? A gente falou muito de dupla Grenal, mas é a equipe que vai estar na série principal, com os 2 times gaúchos. É uma situação que a Carol vem acompanhando há muito tempo e que realmente, né, reforça a preocupação de perder tantas jogadoras que foram os principais destaques. Até agora não veio uma resposta, né? E a gente sabe que o calendário do futebol brasileiro, feminino, ele é assim, inclusive não temos ainda, né? Só pra... CBF, por favor. Meu outro desejo é o calendário normal, CBF. né? Normal. Já que vamos receber uma Copa, né, CBF, nós podemos começar a melhorar agora, em 2025, né? Vamos lá. Mas, gurias, para agradecer muito vocês aqui. Valeu. No ano que vem a gente promete o kit de Natal. Boa! sei como. A Keck já ganha. Aqui é que ela já é da firma, né? Mas nós vamos providenciar. Né? Eu que Pode agradeço, deixar. gente. Obrigada. Muito por mais obrigada, Valeu, boas tamo festas, junto, né? valeu, Se brigadão. cuidem. Valeu pelo convite. Não bebam muito. Isso não dá pra prometer, né? Esperamos vocês Estamos de folga no ano novo. Tem no como. ano que vem. A gente espera vocês no ano que vem. Valeu, fechou? Valeu, fechou? É as Voltamos em Gu. 25. Tchau, gente. Até ano que vem.